Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a ler na liturgia o livro de Tobias. Entre hoje e amanhã nós vamos terminá-lo. Mas nós tivemos algumas festas e solenidades nesse percurso, na leitura deste breve livro, que nos impossibilitaram a ler todo ele na sua inteireza. Então eu lhes peço de abram as vossas Bíblias. Aqueles pedaços que não foram lidos, é muito interessante você ler. É importante chegar ao final do ano e considerar assim, talvez marcando na tua Bíblia, quais foram as partes que você já leu, que você escutou nesse período. Isso vai lhe fazer, no percurso de 3 anos, ter lido praticamente toda a Bíblia. Aí depois daqueles pedaços que você não encontrou na liturgia, procure ler, para você um dia, no mínimo, poder dizer assim, eu já li uma vez toda a Bíblia. Mesmo que o interessante seria abri-la e ler em sequência. Mas se você não fez isso ainda, mínimo, faça essa leitura litúrgica. Então, algumas partes nós não vimos na liturgia e lhe aconselho a ir e ler, para até mesmo poder entender o que aconteceu. Lhes ajudo de algum modo. Nós, no início do livro, nós vemos como Tobi, ele vai perder a visão, então os olhos ficam brancos, ele fica totalmente cego, e depois se conta a história daquela que se tornará a esposa do filho de Tobi, a esposa de Tobias. Então, esses dois, em um momento de desespero, de fato pedem ao Senhor para tirar a vida. Ela já tinha decidido de tirar a própria vida. E Deus decide de enviar Rafael para ajudá-los. Então nós já estamos aqui no momento que Tobias está voltando com Rafael. De longe a mãe vai vê-lo. E antes de chegar, Rafael vai dizer assim, para ele pegar o fel de peixe, passar nos olhos do pai, e que aquela mancha branca ia se solidificar, ia cair e ele ia voltar a ver. Rafael é o arcanjo, que quer dizer o nome Deus cura. Deus envia o seu anjo para aquela família sofrida, para aquelas duas realidades sofridas, e a partir daí acontece toda a mudança na história dessas pessoas. Ora, quando a mãe Ana vê Tobias, vai dizer, voltei a ver-te, meu filho, agora posso morrer. E quando Tobi é curado, ele vai dizer, eu te vejo, meu filho, luz dos meus olhos. E vai começar a rezar, bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome. Porque se ele me castigou, agora vejo o meu filho Tobias. Vejam que todos dois afirmam da grande alegria de reverem o filho, a grande alegria de novo poderem olhar para ele. E naquele grande dia foi grande o contentamento entre todos os judeus, porque além de reverem o filho, eles vão pela primeira vez verem a nora e vão ao encontro desta nora. A oração de Tobias, a bênção dele é bela. Bem-vinda sejas, minha filha, e bendito seja o teu Deus, filha, que te trouxe para junto de nós. Abençoado seja o teu pai, abençoado o meu filho Tobias, e abençoada sejas tu, minha filha. Entra em tua casa com saúde, e a ti bênção e alegria. Então, essa grande alegria deste homem que foi amplamente tocado pela graça de Deus. Um cego, alguém que no serviço do Senhor perdeu a visão, manteve-se sempre justo e íntegro, e que agora recebe o grande dom do Senhor, que não somente o cura através do seu arcanjo, mas também dá a ele a graça de rever o seu filho e de conhecer a sua nora. Ora, hoje no Evangelho, Jesus estava no templo ensinando, e ele vai buscar interpretar uma passagem do Salmo. Vai dizer assim, como o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita.
Então Jesus vai dizer assim: portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? Ou seja, Jesus vive o momento de uma grande esperança messiânica, um momento que o povo de Israel anseia, deseja pela chegada do Messias. Então, neste momento, ele se apresenta para interpretar uma passagem que o povo de Israel, seguramente lendo, esperava esse Messias. Certo que eles pensavam que o Messias viria da casa de Davi, e isso é certo. Mas Jesus vai dizer assim: o Messias não pode ser somente o filho de Davi, porque Davi o chama de Senhor. Ou seja, Jesus, mais do que esclarecer sobre da onde veio o Messias, ele vai esclarecer sobre quem é o Messias e como é o seu messianismo. O povo de Israel esperava seguramente um Messias poderoso deste mundo. Um Messias que fosse fazer o povo de Israel, por exemplo, vencer os romanos. Fazer com que esse povo que foi sempre oprimido, que foi sempre sacrificado por outros povos, pudesse chegar a dar o troco, a subjugar outras nações. E agora, então, se entende o porquê Jesus, ao longo do Evangelho, ele vai viver na relação, sobretudo com o povo e de algum modo com os apóstolos, aquilo que se chama o segredo messiânico. Jesus não aceita ser chamado de Messias. Quando os demônios falam para Jesus, usando um título messiânico, Jesus impõe um silêncio. Jesus vai, de algum modo, tratar desse tema com os apóstolos, mas ainda de um modo velado, porque muitas vezes, quando ele tenta explicar isso aos apóstolos, nem mesmo eles são capazes de entender. Recordam-se de Pedro, quando reprova o Senhor, no momento que ele anuncia a sua paixão, e que ele chama Jesus à parte e vai dizer: Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus vai dizer: coloque-te atrás de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então, para Jesus foi muito trabalhoso evangelizar os seus discípulos para eles mudarem a imagem de Deus, mudarem a imagem messiânica, a imagem do Messias que eles tinham. E ainda depois da sua paixão, morte e ressurreição, nas aparições do Senhor ressuscitado, como nós vimos no tempo pascal, Jesus vai ter que repetir para eles e esclarecer toda a dimensão em relação a aquilo que se diz nele nos Salmos, na Torá e dos Escritos. Então, esta realidade de Messias, uma imagem de Deus que eles tiveram dificuldade de aceitar, alguns de modo muito mais drásticos, como Judas Iscariotes, que se sente tão traído por essa imagem anunciada por Jesus, que decide que ele tem que ser eliminado, mas de todo modo, todos eles tiveram essa dificuldade. Isso fala também para a nossa história pessoal de fé, meus irmãos. Nós não podemos pretender crer no Deus que nós criamos para nós, no Deus que nos convém. Nós temos que crer no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o desafio para a nossa conversão. A conversão toca fundamentalmente a imagem de Deus que nós temos. Reeducar, reevangelizar a imagem de Deus, nos questionar diante da palavra, para que ela possa ser sempre mais transformada na imagem de Deus anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o desafio que se coloca para todos nós, para o santo e para o pecador. Para todos nós se impõe reevangelizar a imagem de Deus. Caríssimos meus, hoje a primeira leitura, nos fala deste Deus que é solidário com o sofredor. É solidário com Tobi, com Ana, é solidário com a nova geração. E amanhã nós vamos ver como se conclui essa história. Mas, sobretudo, é um Deus que não produz o nosso sofrimento e não nos abandona na nossa dor. Tenham todos um bom dia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.